Olá, tudo bem? Se não está, há de ficar, porque o Pode Mais Saúde já está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse espaço onde ciência, inovação e conhecimento se encontram. Um programa especial idealizado pela Singular Pharma, Academia da Menopausa e Conect, um congresso imperdível que vai reunir os maiores especialistas em medicina e nutrição preventiva do Brasil. Para quem não me conhece, eu sou Vitor Silveira, muito prazer, sou jornalista e em cada episódio eu recebo aqui especialistas renomados para compartilhar experiências, insights e as novidades mais relevantes no cuidado com a saúde integral. O assunto de hoje é emagrecimento na menopausa e para falar sobre ele, eu tenho aqui com a gente a doutora Yasmin Mazafera. Muito prazer, seja bem-vinda, doutora. É um prazer imenso da minha parte estar aqui nesse Pode Mais Saúde, uma iniciativa da Singular que traz ciência de qualidade para os nossos pacientes e valoriza o nosso estado, né? Como baiana que sou, me sinto assim honrada de estar aqui discutindo temas tão relevantes. E é verdade. Olha, para a gente conhecer um pouquinho a doutora Yasmin Mazafera, ela é médica farmacêutica, pós-graduada em farmacologia clínica, pós-graduada em nutrologia, pós-graduanda em endocrinologia e metabologia. Correto? Isso mesmo. É isso aí. Bom, vamos começar então, né? A primeira pergunta aqui: por que que as mulheres, para muitas mulheres, emagrecer na menopausa parece impossível? É mito ou verdade? Na verdade, é verdade, não é um mito. As mulheres que entram na menopausa, elas costumam apresentar desajustes no equilíbrio dos seus hormônios, principalmente do estradiol, que é um hormônio fundamental para o controle do apetite. Então, essa mulher que cursa com essa redução do estradiol, ela tem um apetite mais elevado. E isso vai, sobremaneira, impactar nesse ganho de gordura, né? No aumento de peso. Verdade. Eu vou falar sobre outro assunto aqui agora, né? Que muitas mulheres falam, muita gente fala, mas a gente não sabe se é verdade, mas muitas percebem o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Está ligado realmente com a menopausa? Sim, também por conta desse famoso estradiol, que é o famoso hormônio feminino. O que é que acontece? Quando esse hormônio reduz na mulher, ela passa a acumular gordura de uma forma masculina, que a gente chama um padrão de acúmulo mais andrógeno. E dessa maneira ela começa a acumular gordura na região visceral. Então, a mulher que tinha um padrão de acúmulo que era mais em quadril, com cintura mais fina, muda completamente. Isso incomoda, é uma queixa frequente em consultório. Então, um dos sinais, né, de que existe ali um desequilíbrio hormonal é esse acúmulo de gordura na região abdominal após a menopausa, é isso? Esse é um dos sinais, mas não somente esse. Existem diversos sintomas relacionados com menopausa. Posso dizer com segurança que há mais de 60, mas os mais famosos incluem aquela sensação de calorão, que a gente costuma popularmente chamar de fogacho. Insônia também é muito frequente, acompanhada de indisposição e queixas relacionadas com libido. É um efeito cascata, né, doutora? Afeta o sono e aí vai afetando todas as outras áreas na carreira, né? Fica mais indisposta. É a mulher que não consegue ter um sono apropriado, ela vai terminantemente acordar indisposta e não vai conseguir fazer atividade física com a intensidade que ela gostaria, porque ela está cansada. Além disso, se ela não faz a atividade física, ela acaba ingerindo alimentos que são hiperpalatáveis, que não têm tanta qualidade, porque ela sente que não está num fluxo de saúde. E é um efeito em cascata. Um tema vai levando ao outro. Doutora, essa pergunta que eu vou te fazer, eu acredito que seja uma das mais frequentes no consultório. Da mulher que chega para você e pergunta assim: doutora, estou fazendo dieta há meses, mas não consigo emagrecer. Por que acontece isso? Pois é, essa queixa de fato é muito frequente e ela é multifatorial. Muitas vezes, essa mulher, ela não entende a importância desse equilíbrio nutricional, ou seja, determinados alimentos e a quantidade dos macronutrientes, das proteínas, do carboidrato e das gorduras influencia. Em algumas situações, a pessoa até entende como deve se alimentar, mas não pratica atividade física de forma apropriada, de forma otimizada. E em outras situações, essa mulher de fato está com desequilíbrio hormonal que precisa ser tratado,
Mas mais do que isso, tem obesidade doença, que é importante que a gente deixe muito claro que a obesidade é uma doença complexa e que precisa de tratamento. Então, enquanto tivermos muito preconceito relacionado com isso, isso vai dificultar o tratamento dessas pessoas. Agora, por exemplo, a mulher que teve uma alimentação uma vida inteira, quando chega no momento da menopausa, ela realmente precisa virar a chavinha e mudar a relação com alguns alimentos, como, por exemplo, com o carboidrato, precisa entender que já não tem mais aquela relação. O que é que precisa mudar? Talvez separar, né? Isso, eu costumo dizer que o caminho do equilíbrio é o melhor. Então, não é que a pessoa vai estar 100% do tempo seguindo uma dieta, mas se ela tiver um hábito alimentar 80% do tempo saudável, isso vai ajudar muito. Em relação ao carboidrato, nada é proibido, tá? Mas é a quantidade que importa. Então, essa mulher que entra no climatério, menopausa, ela tem que entender que já existe naturalmente uma queda da taxa metabólica basal, que é o tanto que essa mulher gasta de calorias em repouso. E isso vai requerer que ela tenha um pouco mais de atenção no que ela ingere ao longo do dia. Doutora, eu acredito que antigamente, quando não havia estudo sobre isso, né, os tratamentos, a reposição hormonal, muitas mulheres se queixavam, ainda se queixam, mas hoje já tem ao que recorrer, né? Mas de que, porque quando eu era mais jovem, eu pesava 40, 50 quilos, era magrinha, sempre fui magrinha, sempre tive uma genética boa, mas em algum momento da vida isso mudou. Isso realmente acontece, né? Não é mito, não é história, Não é é real. mito. Realmente, essa mulher, com o avançar da idade, ela vai ter uma redução dessa taxa metabólica basal, caso ela não tenha equilíbrio hormonal. Mas, para além disso, uma mulher que tem uma composição corporal ruim, ou seja, uma massa muscular baixa, ela vai queimar menos gordura ao longo do dia, entendeu? Então, é preciso ter um olhar integral dessa paciente para conseguir ajustar todos esses aspectos e conseguir ter uma qualidade de vida e um emagrecimento saudável. Doutora, agora, e a mulher que consegue manter pelo menos o padrão que ela sempre teve na vida, né? Se ela sempre foi magrinha, e aí fala que a genética é boa, né? Boa sim, eu falo de não acumular gordura abdominal, e aí consegue manter isso mesmo após a menopausa. Isso significa de que ela não precisa de reposição hormonal, nenhum tipo de tratamento depois da menopausa? Ou é preciso também ficar atenta a isso? Excelente pergunta, Vitor. De forma alguma. O objetivo principal do tratamento hormonal da menopausa são dois. Eu costumo dizer assim que a gente não pode perder de vista eles. O primeiro deles é redução do risco cardiovascular. O que é isso? Essa mulher que entra na menopausa, ela aumenta o risco dela de ter doenças como infarto e AVC. Isso tudo a gente consegue reduzir ao tratar com os hormônios. E para além disso, reduzir também a perda de massa óssea que acompanha essa fase da vida. Então, é evitar que essa mulher evolua para uma osteoporose, por exemplo. Então, na contramão, ao invés de ganhar peso e aí ter problemas cardiovasculares, né, por conta do acúmulo da gordura abdominal, ela pode também perder massa óssea, até por conta da sarcopenia, né? Isso, então, é preciso ficar atenta também. Tem toda a relação. Então, é importante acompanhar com os exames de densitometria óssea, os exames laboratoriais e também todo o rastreio cardiovascular que deve acompanhar a mulher nessa fase da vida. É importantíssimo. Bom, ganhando peso ou não, quando que essa mulher precisa ficar atenta às mudanças hormonais para evitar o aumento de peso causado pela menopausa? Ou as outras doenças, né? Não somente o aumento de peso, mas todas essas outras que a senhora falou. É claro que cada indivíduo tem um padrão, né? Mas a gente costuma dizer que a mulher de 45 mais, ela já começa a ter um ovário que gradualmente vai funcionar menos a cada ano. Então, provavelmente ela já vai começar a ter algum sintoma. E aí a gente já está na hora de tratar, entendeu? Doses são extremamente individualizadas. Então, a gente costuma dizer que cada paciente vai ter uma via que vai lhe trazer mais conforto. Pode ser a via dos cremes transdérmicos, do gelzinho. Pode ser a via dos implantes. Em algumas situações, implantes absorvíveis. Em outras, os implantes inabsorvíveis.
Tudo isso é muito personalizado. É muito importante a gente falar isso, porque muitas mulheres, né? A gente sabe o que acontece, né? Ah, porque a vizinha tá usando, porque minha amiga tá usando essa dose dessa maneira, eu vou conseguir ali de alguma maneira, até com um amigo que é médico, ou com o médico dela, ou com a receita dela. Enfim, a gente sabe que o povo consegue, né? E aí é importante que ela saiba, que fique atenta que cada caso é um caso, que talvez a dose da amiga Não é a pode ser dose prejudicial para ela, né, doutora? Exatamente, pode ser prejudicial. A gente costuma dizer que todo tratamento medicamentoso deve seguir uma responsabilidade muito grande com o tratamento. Então, essa mulher precisa fazer determinados exames de rastreio para que essa reposição hormonal seja feita de forma segura. Então, um mínimo de exames incluem os exames laboratoriais com perfil hormonal completo, perfil metabólico também, ultrassonografias de mama, transvaginal, importantíssimo. Aí eu aproveito, né, e como eu estou fazendo o check-up das minhas pacientes, eu peço também de tireoide, abdômen total, importantíssimo, Doppler de carótidas e vertebrais, porque é um dos exames do rastreio cardiovascular que é fundamental. Essa mulher deve fazer mamografia se ela tiver acima de 40 anos. Tudo isso é importante porque a gente vai definir dose, definir via de administração e a gente vai entender se essa mulher tem alguma comorbidade, ou seja, tem alguma doença ginecológica que vai impactar nessa reposição hormonal, É entendeu? uma bateria de exames, né? Isso. É isso aí. Oh, e os medicamentos para emagrecer, né? A gente sabe que existem muitos milagrosos, tem alguns naturais, né? Chá, mas também tem outros que são medicamentos mesmo. Eles são seguros nesse período da menopausa? É preciso ficar atenta. Sim, os medicamentos anti-obesidade são muito seguros, mas eles devem sempre serem prescritos por um médico e acompanhados por um médico que entenda sobre isso. Que a gente também viu, né, com essa evolução das canetinhas emagrecedoras, um boom de pacientes que conseguiam, de alguma forma, o acesso a essas medicações sem receita médica. E aí, o que é que acontece? Em muitas situações, esse paciente se coloca, de fato, sob risco. Por quê? Porque toda medicação ela vai ter uma contraindicação absoluta, uma contraindicação relativa e vai ter colateral. Então, ela precisa de um profissional que acompanhe durante todo esse tratamento. O que é que acontece? A obesidade é uma doença complexa. O paciente que tem essa doença, ele tem diversos tipos de apetite diferentes muitas vezes. Então, se houver, por exemplo, um quadro de compulsão alimentar associado, isso precisa ser tratado. Então, o médico tem que ter um olhar integral e o paciente, eu costumo dizer, dar as mãos a esse profissional. Doutora, me surgiu uma dúvida agora, né, com relação a essas canetinhas. A mulher que está com desequilíbrio hormonal por conta da menopausa, ela faz o uso das canetinhas emagrecedoras, realmente perde peso, né? Mas isso pode mascarar o problema hormonal dela, porque ela achou, já que eu perdi peso, tá tudo certo comigo, mas na verdade não está. Né? Na cabeça do paciente, do leigo, ele quer o resultado na balança. Muitas vezes, quando a gente se pesa na balança, a gente nota uma perda de peso. Só que você concorda comigo que peso envolve retenção, envolve músculo e envolve gordura? Muitas vezes esse paciente não está perdendo gordura, ele está perdendo músculo. Então, o paciente que perde muito mais músculo do que gordura, muitas vezes o percentual de gordura dele está aumentando. Então, ele está piorando, de fato, a saúde e não tratando esse emagrecimento. E quando as pessoas encaram o tratamento hormonal somente com o objetivo, com o intuito de emagrecer, acaba que isso se perde, né? Na verdade, assim, a mulher que entra na menopausa, ela tem que entender que o tratamento hormonal vai reduzir riscos para ela, vai trazer qualidade de vida, vai trazer saúde e que o emagrecimento é um tratamento à parte e tudo se comunica e vai trazer mais saúde. Porque não vai adiantar ela perder o peso com a caneta emagrecedora, mas aí continua com falta de sono, falta da libido, né? Queda de cabelo. O estresse, a depressão, então, a indisposição que pode aumentar ainda mais, né? Pela perda de nutrientes. E, principalmente, o risco de reganhar o peso novamente, que é um risco
elevado, porque se você emagrece e perde músculo também, acaba que no momento que você ganha essa gordura novamente, você ganha gordura sem ganhar o músculo novamente. E isso é um problema, porque a gente está criando uma quantidade imensa de pacientes que são obesos sarcopênicos. E isso vai deixando a obesidade ainda mais grave e mais desafiadora no seu tratamento. Ou seja, aí vai perder dinheiro, jogar dinheiro fora com as canetas, porque vai ganhar o peso de novo, porque não equilibrou os hormônios, né? Isso. E vai continuar com todos os problemas que sempre teve, quer dizer, da menopausa, né? Todos esses que a gente falou, a falta de sono, a questão da libido, enfim. Bom, também tem uma pergunta, ao mito e verdade, né? Que fala que depois da menopausa é impossível ter o corpo de antes. Isso é um mito total. A pessoa que pensa na saúde desde muito nova, que já se prepara para isso, ela vai ficar melhor a cada dia. Eu costumo dizer que existe o objetivo de tratar a saúde, mas que a estética também faz parte da saúde, que nada... Não, é inestimável o valor de se olhar no espelho e se sentir bem. Eu acho que isso é um mito completo. Bom, agora a gente vai abrir espaço para nossa equipe de especialistas fazer uma pergunta para a doutora, tá certo? Vamos ver. Olá, eu sou Juliette, farmacêutica e representante da Singular Pharma, e a pergunta de hoje é: nessa fase da vida, suplementos e fitoterápicos podem ajudar no processo de emagrecimento? Com certeza, não só podem ajudar no emagrecimento, como podem reduzir colaterais das medicações e potencializar o efeito dessas medicações. Então, eu posso conversar com vocês, por exemplo, sobre a coenzima Q10 lipossomada, que eu costumo prescrever muito, que chama Maxolve, que trata da disposição dessa mulher. Então, vai ajudar a mitocôndria, né, que é a unidade energética dessa mulher, a produzir mais ATP, e essa mulher vai se sentir mais disposta. Existem outros suplementos que são também interessantíssimos, como, por exemplo, Clonapure, que é uma creatina que ela já vem pronta para ser utilizada pelo organismo como fonte de ATP, e isso vai fazer com que os treinos de musculação dessa mulher sejam mais intensos. Então, assim, eu poderia passar o dia falando sobre suplementos e fitoterápicos, mas eu não posso deixar de frisar que o aporte proteico, o uso de whey protein durante esse processo de emagrecimento é fundamental. Para não acontecer a sarcopenia que a gente estava comentando antes, né? Como tudo se encaixa. Doutora, e a importância de escolher bem onde manipular esses fitoterápicos, esses suplementos? Existem casos realmente de consultórios, de subdosagem? O que é que a senhora acompanha na prática sobre isso? Assim, eu posso dizer que os meus pacientes, as minhas pacientes, né, que eu atendo assim 90% do tempo mulheres, elas ficam bastante em contato com o serviço de saúde comigo, né? Eu faço otimização metabólica, alguns tratamentos injetáveis, então a gente realmente acompanha esse paciente com exames laboratoriais também. E a gente consegue flagrar, em alguns momentos, situações em que o paciente não tem a resposta terapêutica esperada. E aí a gente consegue analisar qual o motivo, porque a prescrição é muito individualizada, em dose e tudo mais. E a gente consegue perceber que, de fato, é um divisor de águas você ter parceiros e que você confia a prescrição do seu paciente, que você, de fato, vai saber que ele vai estar usando aquele produto de qualidade que você objetivou. Isso aí. Então, manipular na Singular Pharma, né? Que é garantia de qualidade que você realmente vai estar ingerindo a dose correta e a substância correta. Exato. Não é isso? Eu costumo dizer assim, né? Que o paciente tem que ter responsabilidade até na hora de escolher o parceiro que ele vai seguir o tratamento dele. É importantíssimo. Doutora, vamos falar sobre estilo de vida, né? Que precisa mudar nessa fase também, né? Vamos. É importante manter um estilo de vida a vida inteira, né? Mas quando chega a menopausa, a mulher precisa ficar ainda mais atenta a isso em relação à alimentação, à atividade física. Com certeza. O que é que acontece? A maior parte das pessoas hoje pode ser considerada sedentária. Incrivelmente. Por quê? Porque a gente trabalha muito sentado. Então, ainda que essa pessoa faça 1 hora de atividade física por dia,
ela ainda pode ter impactos negativos do sedentarismo na vida dela. Então, assim, eu costumo dizer que um mínimo de 120 minutos por semana de atividade resistida, sendo que isso seria um começo. E toda vez que a gente vai colocar um novo hábito na vida de um paciente, é preciso que a gente seja muito específico, porque isso aumenta a chance do nosso cérebro não fazer um bypass nesses pensamentos e acabar boicotando totalmente o plano, né, desse paciente. Então, vamos estabelecer dentro da sua rotina o que é que você pode fazer hoje, para depois a gente otimizar o que já está bom. Então, assim, de 2 a 3 vezes para um começo, priorizando sempre musculação. Sim. E o aeróbico a gente vai evoluindo à medida que esse paciente tem menos sobrecarga articular, que ele já consegue, né, se movimentar, e a gente vai incluindo também o aeróbico e vai implementando melhorias ao longo do tempo. Então, é muito importante frisar que a musculação é muito importante, ou até mais nesse início do que o aeróbico, né? Porque tem muitas mulheres que falam assim, não, vou dar uma caminhada, né? Vou dar uma volta ali pelo DIC e tá tudo certo. Mas é importante a musculação? É isso. Não é que o aeróbico, que a caminhada, que essas atividades físicas que aceleram o coração não sejam importantes. Elas são, de fato, elas reduzem risco cardiovascular. Porém, no tratamento de emagrecimento, a musculação ou qualquer outra atividade física que seja resistida com peso é fundamental, porque busca evitar que esse paciente perca músculo e, dessa forma, deixe sua taxa metabólica basal sempre elevada. Maravilha. Eu gostei que a senhora falou sobre o período mínimo, né? A duração mínima de cada exercício, quantas vezes por semana, e exercício contínuo, né? Esse tempo contínuo, porque, por exemplo, eu falo por experiência própria. Uma luta para a senhora, minha mãe, entrar na academia, conseguir. Ela tá indo todo dia, manda mensagem, já cheguei e tal. Mas nos dias que ela não vai, ou antes dela topar ir para academia, ela fala assim, não, fiz faxina na casa, já fiz meu exercício físico. Vale ou não vale? A faxina serve ou não serve como atividade física? Olha, eu costumo dizer que eu valorizo toda e qualquer atividade física. Tá movimentando o corpo, né? Tá movimentando o corpo, mas não pode substituir. Então, se existe uma meta semanal, acordada com um profissional, aquele mínimo que tem que existir, não, vamos tentar seguir esse plano. Mas manter-se ativo é importantíssimo, né? É verdade. Até porque a gente sabe também que a faxina cansa, né? Então, ok, no dia que fizer faxina, não precisa ir pra academia, mas tem na academia pelo menos 3 vezes por semana. 3 vezes por semana é um mínimo. O mínimo, tá anotado. Mas agora eu quero te fazer um convite. Ano passado, a doutora foi no Connect, não foi? Foi maravilhoso. Dei uma aula lá interessantíssima, inclusive falando sobre essas alterações hormonais no período da menopausa. E esse ano eu vou novamente. Muito bem. E você não vai? É claro que você vai. Eu vou te fazer esse convite agora. Se ainda não se inscreveu, se inscreva na 3ª edição do Congresso Norte e Nordeste de Casos e Terapias Individualizadas, o Connect, que nesse ano vai acontecer nos dias 13 e 14 de novembro aqui em Salvador e vai reunir os maiores nomes da medicina e nutrição do Brasil. As inscrições já estão abertas e você pode se inscrever nesse QR Code que aparece aí na sua tela. Mais informações no @ConnectEducacão, educação sem cedilha e sem o tio, e o Connect com 2 N's. Então a gente espera você esse ano lá no Connect, não é isso? Isso, estarei lá. É isso aí. Doutora, e quais são os principais fitoterápicos que ajudam nesse período da menopausa? Então, a gente tem alguns fitoterápicos muito interessantes que são patenteados, que têm muito boa qualidade e que auxiliam a melhorar sintoma de menopausa quando você já atingiu uma concentração hormonal ideal, mas aquela mulher ainda fica sintomática. Um dos que eu mais gosto atualmente é o Hormonelle, que é um ativo natural, de uma indústria muito confiável, né? E eu prescrevo para essas mulheres com a finalidade de melhora de fogacho, indisposição. O Hormonelle pode ser usado 250 miligramas de 12 em 12 horas. E eu gosto muito de associar terapias. Então, como eu tenho esse background também da farmácia, né? Porque foi minha primeira graduação. Então, eu acabo prescrevendo tanto a terapia hormonal
o tratamento do emagrecimento quando necessário, mas sempre com o auxílio desses fitoterápicos que potencializam o tratamento. Uhum. Quais são os principais erros, né, da mulher que está entrando nessa fase, que acha que, por exemplo, em casa ela vai conseguir de alguma maneira, com aquela receita da avó, uma receita caseira, algum remedinho ali, que ela pode atravessar essa fase, esse período, melhorar a libido, melhorar o sono? Existe muito isso? Então, existe, porque ainda existe muito preconceito em volta da terapia hormonal. O meu conselho é: mulher, busque informação de qualidade, busque um profissional que seja referenciado, que alguma pessoa sua de confiança já tenha ido, e procure se informar, porque existem contraindicações de fato, absolutas e relativas. Isso pode ser analisado caso a caso, mas ela pode estar deixando de ter qualidade de vida, está deixando esse momento da vida que costuma ser acompanhado de tantos acontecimentos legais na vida da mulher e perdendo saúde, entendeu? Não é compatível com a atualidade. A tecnologia avançou, a medicina avançou e hoje já temos um entendimento muito mais amplo a respeito da terapia hormonal. É. E sobre a idade, né? Porque muitas mulheres talvez não sintam os fogachos, a insônia, a gordura abdominal, não ganhe peso, mas ainda assim é importante que ela fique atenta a isso. Com certeza, porque os benefícios ocultos da terapia hormonal são muito mais preponderantes em detrimento desses outros que a paciente sente, que é realmente reduzir risco cardiovascular, ou seja, viver mais tempo aqui na Terra. Sim. E com qualidade, E né? com qualidade. E também segurar a massa muscular e a massa óssea, né? Porque isso aí é muito importante. Qual é a situação que a gente enfrenta em pacientes que não conseguiram repor os seus hormônios, porque na época se associava muito com câncer de mama? Essas mulheres têm um risco muito elevado de quedas da própria altura, de fraturas ósseas, e muitas vezes elas internam, e na internação acaba evoluindo com uma infecção, e aí perde-se totalmente a qualidade de vida, e muitas vezes essa mulher pode vir até a óbito. É verdade. A gente está falando sobre emagrecimento, né, na menopausa ou no ganho de peso mesmo. E isso muda muito a autoestima da mulher, né? E que acaba gerando também uma queda da libido. O que está relacionado muito mais aí, talvez, ao psicológico ou realmente à questão hormonal? Olha, a libido na mulher é multifatorial. Ela tem uma dependência do relacionamento. Então, se ela tem um casamento, um relacionamento estável, amoroso, isso vai contribuir positivamente. A libido também tem relação com o estradiol e tem relação com a testosterona. Então, se essa mulher tem desajustes desses hormônios, isso vai sobremaneira impactar nesse sintoma. Então, tudo precisa ser olhado. Doutora, tá na moda, né? Não sei se eu posso falar moda, mas está muito comum a questão do jejum intermitente. É interessante para essa mulher na menopausa? Tem algum risco? Funciona, não funciona? Fazer o jejum intermitente nesse período? O jejum intermitente é uma das estratégias, né, dietéticas que leva a um déficit calórico e, de fato, auxilia mulheres a emagrecer. No entanto, ele precisa ser feito com estratégia. Então, vamos dizer que esse paciente decide fazer um jejum todos os dias por conta própria, sem acompanhamento médico, do nutricionista. Esse paciente está com um risco muito mais elevado de perder músculo, porque existe toda uma estratégia para fazer o jejum. Além disso, se esse corpo se adapta, o jejum deixa de ser uma estratégia. Se esse paciente ingere uma quantidade de calorias muito maior na janela que ele se alimenta, também não vai funcionar. O benefício maior do jejum se relaciona com a questão da longevidade, porque se entende que o jejum pode fazer um mecanismo de limpeza das células senescentes, então esse paciente ele vai ser mais longevo, mas o jejum não é para todo mundo, porque ele pode funcionar de gatilho para pessoas que têm compulsão alimentar. Olha. Então já seria uma contraindicação. E além disso, eu quero deixar claro que qualquer estratégia de qualquer tipo de dieta que leve a esse déficit calórico
vai levar ao emagrecimento. Então, Mas não precisa ser jejum. É importante não confiar somente naqueles aplicativos, né? Isso. Que contam o tempo do jejum. Agora beba água, agora é hora de comer. Quanto tempo sem jejum, sem acompanhamento médico de jeito nenhum, né? Busque sempre ajuda profissional, é a minha opinião. E para essa mulher que está passando por esse turbilhão hormonal, por esse déficit mesmo, o desequilíbrio hormonal por conta da menopausa, o que é que esse jejum pode causar para ela? Ou acentuar alguns sintomas? O jejum pode piorar sintomas, por exemplo, de compulsão alimentar. Então, esse paciente fica muitas horas sem se alimentar, e aí quando ele volta à alimentação, ele tem descontrole. E aí esse descontrole pode precipitar um quadro mais sério, né, mais grave de compulsão, que é um tratamento mais difícil de ser implementado. Normalmente a gente busca o auxílio também do psiquiatra, quando necessário, para fazer o tratamento em conjunto. E aí não vale a pena, por exemplo, fazer o jejum durante a semana toda, aí chega no final de semana, abrir a porteira. Isso. Comer tudo que tiver pela frente, fast food e tudo mais. Os escapes, eles podem vir associados de uma ingestão muito maior de calorias do que o que se economizou ao longo da semana. Doutora, muito obrigado pela sua participação por aqui. O papo foi ótimo. Que as mulheres fiquem atentas, né, aos sinais do seu corpo, da menopausa e que busquem mais informações. Eu tenho o maior prazer de conversar sobre isso. Acho que disseminar informação de qualidade é o meu propósito de vida. E é isso, eu acho que todas as mulheres devem buscar ajuda nesse momento. Se tem algum sintoma que a incomoda, acima dos 40 anos, é importantíssimo fazer o check-up anual com exames de imagem, exames laboratoriais. E é isso, é buscar viver muito, mas com qualidade. É isso aí, doutora Yasmin Mazafera. Muito obrigado, até a próxima, viu? Um abraço. E você gostou desse episódio? Então não esqueça de dar seu like e compartilhar esse conteúdo. E para ficar por dentro do que há de mais atual em longevidade e vida saudável, você precisa seguir @SingulaPharma, @Academia da Menopausa e @Conect Educação. Educacão, porque é sem cedilha e sem o tio. Não esqueça, então a gente se encontra no próximo episódio e fique sempre ligado. Pode mais saúde? É claro que pode. Até a próxima!